Boa noite, irmãos, boa noite, igreja. Desculpe o pequeno atraso, algumas probleminhas com a tecnologia. Vou convidar os irmãos para sentar. Amém, vamos nos aquietar, vamos nos aquietar. Amém. Ei. Ei, som, ei. Tá bom o áudio? Estão ouvindo, irmãos? Sim. Amém. Então vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante de Deus, nos acalmar. O culto que a palavra de Deus nos propõe é um culto da vida toda, né? O culto não acontece somente aqui é o ajuntamento, é o encontro dos irmãos, né, para nós louvarmos e buscarmos a Deus juntos, mas esse espaço aqui que a gente chama de culto, que dura 1h30, né, e que passa rápido, é importante que nós estejamos concentrados, é importante que de fato a gente esteja aqui, né, que a gente não esteja tão apegado no celular, com a mente em outro local. Então por isso que eu convido você agora nesse momento a fechar os olhos, vamos começar por aqui, vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus, o nosso coração, nos aquietarmos, para de fato conseguirmos dar o culto que Deus é digno e merece. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, Senhor, por esse momento onde que a igreja do Senhor se reúne nesse local. Nós bendizemos ao Senhor a sua presença, a presença do Santo Espírito, ao Senhor Jesus Cristo, que é a razão de nós estarmos aqui, que nós queremos cultuar nessa noite. Nós bendizemos o Senhor, seus grandes feitos, Deus, na criação, seus grandes feitos, Deus, na história, os seus grandes feitos, Deus, nessa comunidade, os seus grandes feitos nas nossas vidas. Muito obrigado. Nos reunimos aqui, Senhor, para adorar e bendizer o Senhor. E pedimos, Deus, que o Senhor aquiete o nosso coração. Deus, que nenhum pensamento acelerado, nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação, Deus, possa nos distanciar, possa, Senhor, nos afastar e fazermos perder, Deus, algo que o Senhor planejou para nós aqui nessa noite. Por isso, Senhor, abençoe a igreja do Senhor aqui reunida, abençoe cada um dos meus irmãos, abençoe suas vidas, suas casas, abençoe, Deus, na alma, abençoe no corpo, abençoe no espírito, em nome de Jesus, Senhor. Queremos exaltar e bendizer o Senhor, porque o Senhor é digno, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 9 ao 15. O pastor Adrian está de férias, então ele não está no nosso meio. Vocês não dê bola para ele, se vocês verem ele aí, tá bom? Era para estar viajando, mas ele quis vir. Então, vocês não dêem bola, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9. Nessa mesma integridade, nesse mesmo coração, quero que você esteja com a Bíblia na mão, com o celular ou lendo na projeção. Deixe essas palavras entrar no seu coração. Abra sua mente, imagine, tenha esse momento de reflexão. Aconteceu que, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, na Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: "Você é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." Em seguida, o Espírito impeliu Jesus ao deserto, onde foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. "O tempo é chegado", dizia ele. "O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho." Amém, irmãos? Todo culto que nós nos reunimos, o culto dominical, é um chamado ao arrependimento, é um chamado a cultuar o Senhor, mas também é um chamado
do povo de Deus ao arrependimento. Então, que nós possamos juntos, em arrependimento, responder ao Senhor que está presente nesse local, cultuando a Ele, que é digno. Amém? Então, quero convidar os irmãos, assim como os irmãos do louvor já estão vindo à frente, quero convidar os irmãos para nós ficarmos de pé e louvarmos ao Senhor nessa noite, com cânticos, participando do todo desse culto. Amém, irmãos? Que bom que você veio para a casa do Pai. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, ferido, perdido, seu lugar é aqui na casa do Pai. Se você está feliz, se está tudo indo muito bem na sua vida, seu lugar também é aqui na casa do Pai. Então vamos louvar a Ele. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa, de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos chamou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou para a mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai, venham todos os cansados, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos. Há lugar na casa, há lugar na casa. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa. De Deus Pai. Amém, irmãos. Durante esse louvor, além de vocês louvarem cantando, eu gostaria que vocês também louvassem com palmas. Combinado?
única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado, e hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti será humilhado, mas humilhados serão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te do Senhor, da tua compaixão e dos atos do teu amor leal, que existem desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e das transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso, instrui os pecadores no teu caminho. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor leal e fidelidade
para com os que cumprem os testemunhos da sua aliança. Amém. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre exaltar seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado para sempre, exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu tenho aprendido que um dos caminhos para a felicidade é a gente ser grato. Ser grato pela misericórdia e pela bondade de Deus todos os dias nas nossas vidas. Então, durante esse louvor, nós vamos agradecer a bondade dele nas nossas vidas a cada dia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei
da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, irmãos. Chamar o pastor Marcelo. Vocês podem se assentar. Vamos ouvir a palavra de Deus. Se tiver ruim, a gente vai no convencional aqui, irmãos, não tem problema. As crianças já foram. Podem ir para o cultinho, fiquem à vontade. Amém. Irmãos, se você tem a Bíblia aí, nós vamos ficar mais no livro de Gênesis hoje, conforme anunciado o título da mensagem. Nós vamos orar? Vamos orar para que Deus fale conosco, ilumine os nossos olhos, para a gente aprender algo novo do Senhor, da sua palavra e da sua vontade. Deus, em nome de Jesus, pedimos a Ti que o Senhor venha sobre a igreja do Senhor, venha sobre todos nós nesse momento. Pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos, que o Senhor traga compreensão da Tua palavra, que o Senhor traga temor diante da Sua palavra, que o Senhor nos dê a força, Senhor, para vivermos e praticarmos aquilo que temos aprendido. Fala ao coração de cada um dos meus irmãos, que o Senhor possa vencer, Deus, toda resistência, vencer, Deus, todo preconceito, Senhor, e falar, Deus, no profundo de cada um de nós, por meio da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Ali, muito bem. Irmãos, eu quero ler três textos bíblicos aqui para introduzir a mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre o caminho da paz, a resolução de conflitos a partir de Gênesis ou em Gênesis, no livro de Gênesis. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 34, ou acompanhe aí a leitura, Salmo 34, versículo 14. O que diz? Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e esforce-se para mantê-la. Efésios 4:3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E Hebreus 12:14.
Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, são 3 versículos que abordam e desenvolvem um mesmo tema. Aqui são apenas 3 versículos dos muitos que existem na Bíblia que nos exortam a procurar ter paz nos relacionamentos. Tem muitos versículos assim, e aqui eu selecionei apenas 3 que falam desse tema e desse assunto. As palavras usadas... Jesus! As palavras ali em destaque, nesses versículos aqui que eu coloquei na apresentação, busque, esforce-se, procure, empenhe-se com diligência. São termos bem fortes. Por que esses termos são usados nesses versículos? E você vai encontrar também em outros versículos semelhantes na Bíblia. Porque ter a paz, irmãos, a gente precisa se dedicar, a gente precisa se esforçar, se empenhar, porque a paz não é algo natural em nós e nos nossos relacionamentos. Não mais, pelo menos não depois da queda. Paz nas relações não é algo natural. Por isso que nós temos que nos empenhar, por isso que nós temos que buscar de forma diligente. Não é natural para os seres humanos. Nós somos, por natureza, briguentos, irmãos. É desse tipo que é a natureza humana. Vai ficar a sirene aí? Ei, 1, 2, 1, 2. Senão, a gente desliga e esquece. Amém. Só dá o som aí. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Bem tranquilo. Acontece esses probleminhas técnicos. Então não é algo natural, irmãos. Por natureza, como eu estava falando, nós somos briguentos. Por natureza, a gente é raivoso, irascível. Essa é a nossa natureza. Eu lembro na escola, eu posso falar, não sei você, mas eu era bem briguento. Eu gostava de uma briguinha. A gente dá risada agora, mas não é bonito não. Mas era da natureza, de moleque, de menino, adolescente, da rua, da escola. E se você via uma aglomeração na escola, logo em seguida, após a aglomeração, já começavam os gritos. Briga, 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 briga. E ia juntando gente. Não era assim? Então nós somos briguentos. Nós gostamos de ver o circo pegar fogo. Essa é a verdade. Olha só o sucesso desses canais, por exemplo, o Combate. É um sucesso de audiência. O que tem ali? Briga, né? Com técnica, com proteção, etc. Mas briga, e é um sucesso. Por que as arenas romanas eram lotadas? Porque o povo quer ver briga. Então é da natureza humana, essa é a verdade. A paz não é natural nos relacionamentos humanos. E por isso os textos bíblicos nos exortam que a gente precisa se esforçar. Se você quiser ter paz, então você tem que se empenhar. Você tem que se esforçar. Irmãos, esforço, só pelo conceito da palavra, esforço, é algo que vai além do normal. Aquilo que é normal, você não se esforça. Você se esforça naquilo que é além do normal. É quando você tem que dar um algo mais. Isso é esforço. Então, o caminho da paz é um movimento, por assim dizer, antinatural. Para viver em paz, é necessário que eu e você demos o nosso melhor. O ponto aqui é que o caminho da paz exige esforço, empenho, busca e proatividade. É você ser intencional nesse caminho. Guarda isso. A verdadeira paz não é
ausência de conflitos. Porque a gente pensa, eu quero paz, sossego. Né? Mas a verdadeira paz, ela não necessariamente é a ausência de conflitos. Às vezes, para se ter essa paz, vai ter que se passar, inclusive, por algum tipo de conflito. Mas a verdadeira paz não é a ausência de conflito, mas é restaurar, de alguma maneira, o que estava quebrado. Esse é o caminho da verdadeira paz. Não do eliminar conflitos, mas o de restaurar aquilo que estava quebrado, principalmente corações. Então, hoje, eu quero trazer essa reflexão para a igreja, sobre esse tema, que eu acredito ser extremamente prático e bastante presente na vida de todos nós, que eu quero pregar nessa noite, trazer à igreja. Então, é o caminho da paz, a resolução de conflitos em Gênesis. Por que Gênesis? Por que Gênesis? A palavra Gênesis, né, o nome do livro quer dizer origens. Então, por que Gênesis? Porque aqui em Gênesis está muitas das origens que nós temos e, inclusive, a origem dos conflitos. Então, nós temos em Gênesis a origem dos conflitos na humanidade, mas também ali temos a origem das resoluções. Como que a humanidade passou a lidar com os conflitos que antes não existiam e que passou a existir e ser natural nas relações humanas. Como que a humanidade tratou os conflitos. E aí, então, nós vamos olhar para as personagens bíblicas de Gênesis, para as famílias em Gênesis, para nós aprender como é que eles lidaram com isso. Mas antes vamos ver esse pequeno vídeo. Presta atenção aí, irmãos. Misericórdia. Não vai sair o vídeo. Não? Tá bom. Deixa assim. Qual que é a moral do vídeo? Eu vou desenhar o vídeo para os irmãos. Quando a gente quer contar com a tecnologia, é assim que pode acontecer, né? Ao vivo. Opa, não pode deixar lá, irmãos. Pode ficar tranquilo, eu vou desenhar. Pode parar de mexer e deixa comigo. É um videozinho bem antigo e bem comum. É 2 gêmeozinhos ali, ó, que lindinho, bonitinho. Mas temos um problema. Só tem um bico. Só tem uma chupeta. O vídeo nada mais é que um irmãozinho tomando a chupeta da boca do outro. Aí, quando tira da boca de um, ele chora, esbraveja e vai no irmão para resgatar a chupeta. O irmão se esquiva, foge, mas perde. Quando ele perde a chupeta, o outro vai atrás de novo. Eles ficam assim, uns 40 segundos, 1 minuto, um tirando a chupeta do outro e chorando sempre que perdem a chupeta. Então, esse vídeo ilustra muito bem a questão dos conflitos. Conflitos. Toca lá, meu querido. Toca na... conflitos. Não. Você tem que me deixar na autonomia. Foi você ou fui eu? Tá, eu vou te mandar passar. Conflitos acontecem quando nós temos posições, presta atenção. Conflitos acontecem quando nós temos posições, perspectivas ou prioridades que são incompatíveis entre as partes. Quando há momentos ou situações em que nós nos vemos do tipo, um ou outro. Ok? Por exemplo, já aconteceu de nós decidir, alguém estava de aniversário lá em casa, e então nós decidimos que nós ia sair para comemorar. Vamos sair. E para onde nós vamos? Metade da família queria ir na churrascaria. Vamos na churrascaria comemorar o aniversário. Mas a outra metade disse, não, churrascaria não, vamos na pizzaria. Então nós tivemos um conflito, porque era do tipo um ou outro. Porque aqui em Passo Fundo, porque eu já fui, aqui não tem, mas eu já fui num lugar que tinha churrasco e pizza. Daí não teria um conflito. Mas era um ou outro, ou ia na churrascaria, ou ia na pizzaria. Conflitos podem envolver
Muitas causas podem envolver agendas, podem envolver métodos, a gente pode conflitar por métodos diferentes, pode envolver conceitos, às vezes as pessoas entram em discussões, em conflitos por causa de conceitos divergentes, por costumes, muito comum, né? Muito comum dentro de empresas, em relacionamentos, dentro do casamento, costumes, valores que são diferentes, crenças, preferências pessoais. Então, são muitas as causas que as pessoas acabam conflitando. No caso do vídeo, é que só tinha uma chupeta para 2 crianças, era um ou outro. Tinha 2 necessidades, mas só uma maneira de responder a essa necessidade. Irmãos, olha aqui para mim. Isso é algo da realidade da sua vida? Quem aqui passa por conflitos? Sim. Você tem conflitos? Muitos? Todo dia? Necessariamente não. Mas é da realidade da nossa vida? Sim. Você, mais umas perguntinhas, você é do tipo de pessoa que detesta conflito e procura evitar os conflitos a todo custo? Perguntas retóricas, pode ficar para você. Você acredita que os conflitos são sempre destrutivos? Sempre negativos? Bom, a maioria das pessoas, isso é pesquisa, a maioria das pessoas evita conflito, não gosta de conflito e tem a ideia de que os conflitos são sim algo negativo. Essa é a opinião e o sentimento de uma maioria das pessoas. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Por exemplo, algumas verdades que eu posso dizer para você a respeito de conflitos, verdades que envolvem conflito. Primeiro, irmãos, conflitos não é algo fora da curva. Conflitos não são anormais, coisas anormais. Conflito é normal. Fala para o seu irmão, a gente não é de ficar mandando falar essas coisinhas aqui, mas fala para o seu irmão, porque as pessoas têm uma ideia muito errada sobre isso. Conflitos são normais. Você se relaciona com pessoas, as pessoas dentro do casamento, na família, na escola, no trabalho, as pessoas são diferentes em muitos sentidos. São gostos diferentes, criações diferentes, valores diferentes, momentos da vida diferentes. Um dormiu bem, o outro não dormiu bem. Então, conflitos são normais. Outra coisa, os conflitos por si só são neutros. Conflito só por ele não é nem ruim, nem bom. Conflitos são neutros. E não é pecado, irmãos. Necessariamente não é pecado você conflitar. Tá bom? Não é, porque eles são normais, eles são neutros, então necessariamente não é algo pecaminoso. Outra coisa sobre conflito é que em todo conflito, cada uma das partes tem uma parte da verdade. Isso é bom para você que está num conflito, porque quem está num conflito se acha 100% com a verdade, não é? Mas não é verdade isso não. A verdade é que cada um no conflito tem uma parte da verdade. E você saber disso ajuda na resolução, ajuda a amenizar. Porque por mais que você se ache cheio da razão, você não viveu, não experimentou e não sentiu a perspectiva do outro lado, o que o outro passou. Você só tem o seu lado, o seu sentimento, o que te afetou, o que te doeu, mas você não sabe o do outro. Então, cada um tem uma parte da verdade num conflito. Os conflitos podem ser construtivos, sim, e podem ser destrutivos, sim. A decisão é sua. A decisão
é sua. Os conflitos são neutros, mas a reação não é. Amém? Coisa fácil, né? Facinho, molezinha. A reação depende de você. E conflitos, irmãos, podem ser uma oportunidade ou um perigo. Por isso que as pessoas não gostam de conflitos, as pessoas fogem de conflitos, porque tem esse lado negativo do conflito, é o perigo. O conflito pode ser apenas um momento de vingança, o que não é legal. O conflito pode provocar distanciamento. O conflito pode ser motivado, no ódio ou manifestação de ódio. Pode haver agressão num conflito, física, emocional, palavras. Tem acusações, tem culpa. Então, é os perigos. Então, o conflito tem perigo. Mas o conflito também pode ser uma oportunidade. Ele não precisa ser só um perigo, ele não precisa ir no caminho do perigo. Ele pode ser visto e ir no caminho da oportunidade. Porque é a oportunidade de se falar de algo que estava incomodando uma parte ou ambas as partes, e até que deu o conflito. Era algo que incomodava, era uma pedra no sapato, algo desconfortável. E agora deu o conflito, é a oportunidade de sentar e conversar. E transformar coisas rasas em coisas mais profundas. Boas. Estou dizendo de aprofundar relacionamento e não ter relacionamentos rasos. Conflito é uma oportunidade, às vezes, de restauração. De rever posições, situações, escolhas e restaurar. Se entender pelo conflito que sim, você fez uma escolha errada, sim, você magoou alguém, sim, você foi ofensivo, não devia ter feito tal coisa. E então, vem o caminho da restauração. Da restauração e da reconciliação. O conflito pode ser uma oportunidade de você demonstrar respeito, de que você pensa bem diferente da outra pessoa, mas você não precisa engolir e nem devorar a outra pessoa. Você pode ouvi-la, você pode acatar a sua ideia que é contrária à sua, e isso você demonstra respeito, que ali existe um ser humano que é igual a você não é melhor que ele. Então, no conflito, você pode demonstrar respeito, você pode demonstrar amor, você pode esclarecer, porque as coisas às vezes não são claras. Então, no conflito, senta-se, conversa, esclarece, ameniza-se as tensões e assumir responsabilidades, que até então, às vezes, a falta da responsabilidade de alguma coisa levou ao momento do conflito, mas com o conflito, agora se assume responsabilidades. Então, são oportunidades. O conflito, irmãos, estou tentando desconstruir, se na sua cabeça conflito é sempre ruim, é algo a ser evitado. O conflito, se você olhar de uma maneira favorável, o conflito, ele pode ser como uma luz. O conflito vai revelar fissuras, vai revelar trevas, vai revelar feiuras no relacionamento. Que até então, sem o conflito, estava ali, você achou que estava abafando, mas não estava abafando, estava cheio de feiuras, cheio de rachaduras, superficialidades. Mas daí vem o conflito, e ele joga luz sobre aquilo. E em vez de você esbravejar e matar e etc., você pode aproveitar e dizer, opa, uma oportunidade de melhorar o relacionamento, uma oportunidade de melhorar caráter, uma oportunidade de progredir e avançar. Necessariamente não é para ser algo ruim, você está entendendo? Então é uma luz que vem e que a gente pode trabalhar aquela situação para a gente crescer. Então, de forma super saudável, mas precisa de empenho, precisa de proatividade, precisa de intencionalidade, dedicação e maturidade, pode ser usado para a gente realinhar forças, ideias e corações para um objetivo comum. Na empresa, na igreja, no casamento, na sociedade, nas amizades. Se você saber encarar os conflitos, faz isso. Mas aí, irmãos, então, e o Gênesis? Então vamos para o Gênesis. No princípio,
Não, pode passar. No princípio da criação, em Gênesis, capítulo 1 e 2, se você já leu, você vê que não havia conflitos. Ali é a história da narrativa, da criação, né? Como Deus criou todas as coisas. Tudo estava alinhado, tudo estava perfeito, e era muito bom, ainda disse o Criador, não tinha conflitos. Não é à toa que a palavra Éden significa lugar de delícias. Estava muito gostosinho, maravilhoso. Mas, então, vem o capítulo 3. Só passa quando eu falar, queridos, volta, senão você queima o filme, volta. Aí. Então, no princípio da criação, era muito perfeito. Mas aí vem o capítulo 3. E aí no capítulo 3 acontece a queda, né? O pecado entrou nas relações humanas. E entrou com todo o poder destrutivo, maligno, que a gente sabe que o pecado tem. E simultaneamente com a entrada do pecado na história da humanidade, na história dos relacionamentos, simultaneamente nós vemos que acontece um desalinhamento. Nós vemos que surgem rachaduras e feiuras, como eu disse, são introduzidas nos relacionamentos. 1 e 2 era lindo, perfeito, maravilhoso. Mas a partir do 3 começam as feiuras a aparecer. As coisas erradas nos relacionamentos são reveladas e surgem a partir da queda, do pecado. Tensões são introduzidas. Distorções aparecem nos relacionamentos que antes eram perfeitos. E então tristeza, dor, brigas, morte passam a ser realidades. Crises e conflitos. Quem aqui já leu todo o livro de Gênesis uma vez na Bíblia? Na vida? Se não leu todo o livro de Gênesis, você deve ter ouvido muitas histórias, porque a gente vai passar por elas aqui. E à medida que a gente vai percorrendo o livro de Gênesis, as histórias de Gênesis e as famílias, nós percebemos que os conflitos e as crises vão pipocando nas histórias e vão ficando cada vez mais complexas. À medida que avançamos em Gênesis, nós vemos isso. E então, nós podemos perceber maneiras distintas que os patriarcas e as famílias em Gênesis usaram na resolução desses conflitos. E é isso que eu quero trazer aqui para os irmãos. E agora sim, vamos ver. Pode seguir só em você aí, eu vou falando. Obrigado. Então, a primeira, irmãos, a primeira família, vamos pensar em Adão e Eva. Especificamente, o primeiro conflito, capítulo 3, pecado, Adão e Eva expulsos do paraíso, capítulo 4, a questão de Caim e Abel. É o primeiro conflito. E esse texto, você pode lê-lo em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Não sei se os irmãos conseguem ler bem, aí mais profundo. Acredito que para alguns sim, outros não. Mas não é um teste para renovar a carteira de motorista, então fiquem tranquilos. Adão e Eva, então, Caim e Abel. O que aconteceu? Caim mata Abel. Há um conflito entre os dois irmãos, filho de Adão e Eva. De alguma maneira, que nós não sabemos por quê, Caim está... Nós não sabemos a causa de por que Caim acusa Abel. Nós sabemos que os dois oferecem um sacrifício, Deus se agrada de Abel, não gosta do sacrifício de Caim, né? Mas Caim fica bravo com Abel. Por que ele ficou bravo com Abel? Ficasse bravo com Deus, então. Mas ele fica bravo com Abel. E por alguma razão, no texto não é revelado, nós não sabemos, mas ele fica bravo e indignado com o seu irmão. E no verso 8, nós vemos então que para resolver esse conflito, essa indignação, essa divergência que os dois irmãos tinham, ele vai praticar um método de resolução de conflitos que está totalmente desaprovado e está longe de ser recomendado e ser algo bom, né? Pode passar,
que é a morte, irmãos. A primeira maneira em Gênesis que vemos a resolução de conflitos sendo trabalhada, e a maneira que se usa para resolver o conflito é a morte. Caim, cheio de raiva, achou que a morte resolveria o conflito. E ele vai lá e mata seu irmão, e a história mostra como que Deus o repreende, Deus não aceita, e as consequências do pecado vêm sobre Caim. Irmãos, infelizmente, essa via para resolução de conflitos ainda é muito praticada. São inúmeros os casos que nós vemos aí, na TV, no rádio, né, na internet. São inúmeros os casos que a gente vê de mortes idiotas, mortes por causa de conflito de trânsito, mortes por causa de conflitos no boteco, mexeu na bola 8, na partida, na sinuca, não podia, conflitos no futebol, conflitos passionais, feminicídios. Então, parece que essa via para resolver conflito ainda é praticada, é penalizada, é totalmente contrário aos planos de Deus para a humanidade, está lá no Decálogo também, mas ainda é praticada. E com certeza, então, é uma péssima maneira de resolver conflitos. Vocês concordam comigo? Amém? Ninguém aqui está pensando que essa é uma possibilidade viável, né? Pelo amor de Deus, não. Então Deus reprova. E aqui é o uso da violência para resolver um conflito, especificamente a morte. Mas há também o uso da violência física, que também está desaprovado. É contrário à vontade de Deus, não é o que as Escrituras ensinam. Mas a morte, irmãos, como resolução de conflito, aqui especificamente a morte física, ou uma violência física que as pessoas continuam usando para resolver conflito, e é assim que eu resolvia muitos dos meus conflitos na adolescência, errado, briguento, e que nós aqui como cristãos sabemos que é desaprovado, mas a violência não é só física, a morte não é só física. Há também uma morte nas emoções, há também uma violência que é nas emoções, e às vezes também há uma morte que é no espírito. Muitas vezes pessoas em ambientes da fé, da igreja, acabam sendo manipuladas por lideranças que não é legal, ou por situações em que há literalmente uma morte ali. Então, há violência no âmbito espiritual e há violência também no âmbito emocional, quando você quer humilhar as pessoas com palavras, ridicularizá-las, expô-las. Isso está dentro dessa maneira de resolver conflitos. É a morte. É o uso da violência. Mas não resolve. Caim não viu o seu problema resolvido, só aprofundou o seu problema. Agora ele estava em maus lençóis com Deus, debaixo de maldição, e a sua vida foi uma desgraça. Então, mas é uma maneira que nós vemos ali em Gênesis que as pessoas usavam, ok? A segunda maneira que a gente encontra, e numa segunda família, nós vamos perceber do capítulo 12 ao 25. Irmãos, isso aqui, essa palavra não está, essa pregação, ela não está sendo expositiva, porque eu quero desafiar os irmãos a ler Gênesis de novo, com esses olhares sobre a resolução de conflitos. E se você já domina e entende, então, amém. Mas se não, eu vou contar um pouquinho para você. Do capítulo 12 ao capítulo 25, é onde a Bíblia vai falar da história da família de Abraão, o pai da fé. E como eles resolveram muitos conflitos que foram surgindo nesses capítulos, ao longo de anos da narrativa bíblica. Então, uma segunda maneira muito visível na família de Abraão, de como que eles resolviam conflitos, é a separação. Pode passar. É a separação. Nós vemos ali do capítulo 12 ao 25, em várias situações diferentes, que a família de Abraão usou a separação. Por exemplo, quando Abraão e os servos de Abraão com os seus gados têm um conflito com os servos de Ló. Qual que é a solução para esse conflito dos gados? Separação.
mas é uma separação por meio de negociação. Abraão chega, conversa com Ló, estamos tendo um conflito, do jeito que está não dá, então escolhe as terras que você quer e vai, e eu vou para o outro lado. Se você escolher norte, eu vou para o sul, se você escolher leste, eu vou para o oeste. Então houve uma negociação, e mediante essa negociação, houve-se uma separação, que dá para dizer que foi pacífica, mas foi um método de separação. Nós vemos de novo na família de Abraão, quando Sara não consegue ter filhos, e Sara resolve então dar a sua serva Agar para Abraão conceber e ter filhos, e ter uma posteridade. E aí então Agar, que é a serva, fica grávida, e quando ela fica grávida, ela começa a tirar onda da patroa. E aí dá ruim, a patroa fica uma leoa. A dona Sara ficou braba. E Agar, para resolver esse conflito, o que ela faz? Ela foge. Então tem uma separação por fuga. Uma separação por negociação. Aqui nós temos uma separação por fuga. Mas também tem um outro episódio de separação, que é quando o filho nasce, Ismael, filho da serva de Sara. Ele já está grandinho, eles são adolescentes. E Ismael está tirando onda do adolescente Isaque, que é o filho de Sara com Abraão. E aquilo ali incomoda Sara novamente, deixou muito aborrecida. Não sei então, nós não sabemos a gravidade e o que aconteceu, o texto não fala, mas Sara ficou muito aborrecida e pediu para Abraão mandar embora a Sara e o filho. Só assim não dá, não vai dar para continuar aqui a serva e o filho. E Abraão, porque a sua esposa estava muito aborrecida e descontente, ele tomou uma decisão que não era a que ele queria tomar, mas ele tomou. E ele manda embora Agar e o filho. Então aqui nós não temos mais uma separação por fuga, mas é uma separação forçada, por uso da força. E ainda tem mais um episódio na família de Abraão que envolve separação, negociação, fuga, separação, força, negociação, fuga, força. E também tem o filho agora de Abraão, Isaque, na história que segue falando. Ele vai para outra localidade e é um local muito árido, precisa de água, a água é um bem precioso, as pessoas não tinham água, então Isaque vai e começa a abrir poços. E todo poço que ele abre dá certo, né? Ele encontra água, ele tem muitos poços, as coisas estão indo bem, mas o povo ali começa a ficar com ciúmes e brabo de Isaque e vai para cima de Isaque. E Isaque usa a separação para resolver o conflito. O que ele faz? Ele abre mão. Ele se separa das pessoas que estão descontentes com a prosperidade dele com os poços, deixa os poços muito bons com aquelas pessoas e vai para outro local e abre poços de novo e dá tudo certo de novo. Mas ele abriu mão. É uma maneira também muito praticada ainda, irmãos, que talvez você use, é uma maneira muito praticada ainda hoje para resolver conflitos nesse caminho da paz, na busca pela paz, é a separação. Eu usei muitas vezes e sei que você usou, presta atenção, tenho 2 adolescentes agora, né? Agora já fica mais difícil de fazer isso, a gente não fez mais, mas quando eles mais novos, os filhos estão sempre competindo e brigando. Então chega aquele momento que o pai chega em casa, está cansado, a mãe tem um dia, você quer um sossego, quer uma paz, mas daí está os filhos brigando e competindo e guerreando, e aí você está bravo. O que você faz para acabar com o conflito, com a indignação que está acontecendo ali? Cada um dos dois, vai cada um para o quarto, cada um para o seu quarto, some da minha frente, depois a gente conversa, também estou bravo. Separação para resolver conflito, não é? A gente faz. Pessoas brigando, dizem, não, cara, vai andar, sai, você está de cabeça quente, não dá. Separação para resolver conflitos. Tem a separação muito mais trágica ainda, né? Que são então os divórcios. O casal não está conseguindo, não está dando bem e resolve então praticar a separação para resolver o conflito. Mas assim também nós vemos acontecer em amizades, em sociedades e até em igreja. Pessoas que estão em conflitos, em vez de chegarem a uma
uma solução melhor, resolvem optar pela solução da separação. O melhor é sair da igreja e vou procurar uma outra, e um outro canto, e pronto, assim eu resolvo o conflito. Acontece também na igreja esse método que a família de Abraão usou muito e que ainda é muito comum hoje em dia. Irmãos, pode ser até que em alguns momentos essa maneira de resolver conflitos seja necessária, que seja importante. Um marido que é muito agressivo, violento, então tem um perigo para aquela esposa. E eu vou falar de marido para mulher, porque é nessa ordem que acontece mesmo. É muito difícil ter uma esposa perigosa que vai agredir o marido, mas pode ter, né? Mas é muito difícil. E às vezes tem que entrar com uma medida cautelar de afastar. Não é o divórcio, afastou. Às vezes em aconselhamento, quando está muito crítico, situações, a gente precisa aconselhar. Faz o seguinte, não é separação que eu estou propondo que vocês afastem os corpos, deem um tempo para pensar, para refletir, porque assim vocês vão se matar. Assim não dá certo. E aí a gente vai mediar e etc. Então, às vezes, pode ser necessário, como algo provisório, mas não é uma solução definitiva. Não resolve o mal. O caminho do distanciamento, da separação, da inimizade não é o melhor caminho. Mas concorda aqui comigo que é melhor que o primeiro. Não é? Então está tendo uma evolução em Gênesis. Primeiro, para resolver conflito, mata. Não é legal. Irmãos, nenhum tipo de morte, nem emocional, agressão, nenhuma. Não é legal. É o péssimo, é o pior. Mas, aí nós temos aqui em Abraão a resolução de conflitos com a separação. Em poucos casos pode ser necessário, ok? Em casos mais sérios, mas não resolve, não é o caminho. E casais, essa palavra para falar em casal, fica mais crítico. Não é isso que eu estou falando, tá bom? É outra coisa. Mas é melhor que a primeira. O terceiro, desconfigurou ali, que pena. A terceira família, resolvendo conflitos nessa jornada do pecado nas relações em Gênesis, e como que foram lidando com o pecado nas relações em Gênesis, a terceira família aqui nós vamos ver do capítulo 25 ao 32. Então agora aqui que é a família de Isaac e Rebeca. E na família de Isaac e Rebeca houve um sério conflito ali no lar, que prejudicou muito, e que gerou a separação entre os dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, por causa de um conflito da bênção de primogenitura, que deveria ser dada a Esaú, e que Jacó, o usurpador, se fez passar pelo irmão, ganhou a bênção, teve um conflito, uma divergência, uma desarmonia ali na família muito séria, que houve uma separação. Os irmãos ficaram distantes, os pais ficaram sem ver os filhos, e que após a morte de Isaac se agravou. De Isaac? Exatamente. Então, depois que os irmãos Esaú e Jacó viveram muitos anos longe, Jacó vai lá para a terra, sai de Canaã e vai para a terra lá de onde Abraão veio, de Ur, dos parentes, e vive lá, e casa lá, e prospera lá, e agora ele está muito rico, e ele resolve sair daquela terra, porque ele quer voltar para a sua terra, voltar para a sua parentela mesmo, mas ele sabe que para voltar ele vai ter que reencontrar o irmão, do qual ele fugiu, separado e brigado, e o irmão estava furioso com ele, e ele vai ter que resolver esse conflito antigo, essa pendenga, esse problema. Então, após viverem muitos anos longe, Jacó resolve voltar. E como é que ele vai resolver esse conflito? Não é pela morte e não é mais pela separação, porque a separação foi o que tinha acontecido. Agora é um novo estágio. Como é que ele quer resolver esse conflito? A estratégia agora usada, pode passar, é o que a gente chama de conciliação. Conciliar é buscar aproximar o que se estava afastado. Conciliar é harmonizar as partes, é estabelecer a paz.
Então havia uma inimizade, vamos fazer a paz. Jacó, nessa estratégia de conciliação, o texto está lá em Gênesis capítulo 32 e 33, ele vai enviando caravanas na frente com presentes para o irmão, sucessivas caravanas para ir aplacando a fúria e tal, era a estratégia que ele tinha na cabeça, né, que ele achou que ia dar certo. E por fim, então, vem ele e os filhos e tal, e quando tudo isso vai acontecendo, as caravanas vão chegando e ele chega diante do seu irmão, a primeira reação é se jogar no pescoço dele, abraçar, beijar, eles choram, depois o irmão pergunta, mas por que todas essas caravanas, que negócio é esse, o que você queria, né, e tal, mas ele queria fazer a paz por meio de alguns presentes. É o tipo assim, irmãos, há um conflito, há uma separação, vamos resolver esse conflito, e aí quando as duas pessoas estão cansadas do conflito, do desgaste, da desarmonia, do distanciamento, e as pessoas conseguem se procurar e dizer, querido, irmão, fulano, vamos botar uma pedra sobre esse negócio? O que passou, passou, vamos esquecer? E os dois estão afim desse negócio mesmo, eles não estão cansados dessa briga e desse negócio, e então eles estão afim mesmo de botar uma pedra, de estabelecer a paz, de aproximar de novo, de harmonizar. Isso é conciliação. Só que a sensação da conciliação é que aparentemente, parece que não ficou tão bem resolvido. Há uma aproximação, há um restabelecimento da amizade, mas tem um quê? Tem algo ali. Não houve, na linguagem bíblica, um shalom completo. Porque não houve uma plena, porque na conciliação, às vezes você escolhe andar junto de novo, aproximar, botar uma pedra, esqueceu, ficou para trás, mesmo que sem haver reparação de erro, mesmo sem haver um pedido de perdão específico, simplesmente vamos andar junto porque é melhor, a gente só perdeu nesse negócio, então não há uma justiça, uma reparação, um pedido de perdão, né? Então, dali vai. Então tem essa sensação de que faltou algo, de incompletude ainda. Mas exige uma atitude muito construtiva e positiva para você fazer isso, não é fácil, não, uma conciliação. Mas você tem que entender que mesmo assim, que você está afim, mesmo que nem tudo seja resolvido, mesmo que não haja um pedido de perdão talvez, você quer conciliar, você quer andar junto, você quer estar próximo. Exige um esforço, um empenho, você entende? E essa foi a maneira como Isaac resolveu. Ele se aproxima do seu irmão, mas não aproxima. Eles se abraçam, então juntos, o seu irmão fica feliz, o seu irmão diz, então para onde nós vamos morar agora? Vamos morar tudo pertinho, vamos ficar perto, né? E aí Isaac diz, vai indo que eu vou ali resolver umas coisinhas, e de repente depois a gente se encontra, nunca mais, foi para o outro lado, né? Estavam próximos, mas não tanto. Foi isso que Jacó fez com Esaú. Muitas vezes a conciliação é assim, você entende? Mas é ou não é melhor que a primeira e que a segunda? É muito melhor que a primeira e que a segunda, mas são maneiras que se tem de resolver conflitos e que hoje em dia também se pratica muito. Quem aqui já fez algo do tipo, vamos botar uma pedra e vamos deixar para trás o que ficou, ficou? Quem já fez isso na vida? Nossa, que mãozinha de jacaré tão envergonhada. Quem já fez aí? Praticou conciliação e fez isso mesmo, né? Muito. Mas, irmão, a última, que é a quarta família, nesse processo, nessa escalada, nesse crescimento de resolução de conflito em Gênesis, está registrado aqui no capítulo 37 a 50, que é a história agora da família de Jacó, especificamente do seu filho José. Então José é os 12, né? Os 12. Então há umas tretas entre os irmãos não gostam de José, na verdade ele era 11, até então. E os ciúmes entre os irmãos geram um conflito, um problema no lar, os irmãos vendem José, sem o pai saber, depois dizem para o pai que ele morreu, e José é vendido para ser escravo no Egito. Eles resolveram o conflito com
uma espécie de violência e também com separação. Mas José quer, e os anos passam, José prospera e se torna o cara mais importante depois de Faraó no Egito. E aí Deus agora traz os filhos, os irmãos de José, diante de José lá no Egito. E José tem a chance diante dele de resolver o conflito. Como é que José resolveu esse conflito? E ele podia. Como é que ele resolveu? Com morte? Não. Com separação de novo? Do tipo, agora eu pego esses caras, eles me venderam para o Egito, eu vou vender eles para o sol. Eu vou mandar eles para o sol. Entendeu? Foi assim que ele resolveu? Foi do tipo, tá bom, perdoa vocês, esquece, não quero saber, né? Ficam aí, não venham me aborrecer, né? Tipo como Davi tentou fazer com Absalão, tá bom, te perdoo, mas não me procure. Foi com conciliação, foi com algo não tão bem resolvido? Ou foi de uma outra forma? Foi de uma outra forma que na linguagem bíblica nós chamamos de reconciliação. Reconciliação. Irmãos, essa é a maneira de resolver conflitos que eu e você, filho de Deus, nascido de novo, servos de Jesus Cristo, devemos ter como meta, devemos buscar para nós. Quando conflitos existirem, esse é o método. Às vezes, tirando a morte, que essa nunca é boa, a separação às vezes pode acontecer, a conciliação às vezes pode acontecer, é necessário, mas a reconciliação você precisa buscar. Mas eu também quero dizer para você que nem sempre é possível. Mas você, como filho de Deus, precisa buscar e desejar essa maneira de resolver os seus conflitos. Então perceba-se que em Gênesis há uma escalada, como eu falei, na forma, crescente de resolver os seus conflitos, culminando na reconciliação. E essa é a maneira bíblica, e é a melhor maneira de resolver. É a forma como Deus utilizou para resolver o conflito que a humanidade tinha com Ele, com o Deus santo e puro, e a humanidade rebelde e pecadora, conflito com Deus. Qual a maneira que Deus usou? A reconciliação. Deus nos reconciliou com Ele mesmo, por meio de Jesus Cristo, por a sua obra na cruz. Amém? De alguma maneira você pode olhar para Gênesis e ver como Gênesis como o Evangelho de Gênesis. A escalada da resolução de conflitos para chegar naquilo que é a visão de Deus, que aconteceu através da vida de José, e que depois vai acontecer de maneira plena e maravilhosa através de Jesus Cristo, nos reconciliando de uma vez por todas com Deus. Então essa é a forma, irmãos. Ela é superior que a conciliação, porque na reconciliação há perdão total. Há perdão verdadeiro. Não é que deixa para trás, apaga. Não, a gente não esquece, né? Mas a dor, há perdão. A dor não está mais lá. Então há perdão total. Na reconciliação, há restauração total. O que precisa ser reparado é reparado, injustiças são corrigidas. Isso acontece na reconciliação, na conciliação necessariamente não. O que aconteceu aqui que caracteriza a reconciliação na história de José com seus irmãos? 3 coisas precisam acontecer para que haja uma reconciliação. Primeiro, confissão. Irmão, você precisa ler a história de José. Você precisa ler o Gênesis todo. É tão gostoso. E é a origem de todas as coisas. Como é que é uma relação perfeita de trabalhador, do empregado com o funcionário? Você tem que ir nas origens. De alguma maneira você vai encontrar em Gênesis. Não vai encontrar uma CLT, não vai encontrar uma coisa elaborada, mas você vai encontrar princípios. Como é que é a família ideal? Como é que é o casamento bacana? Como é que são as relações? De alguma maneira, por isso chama-se Gênesis. Origens, princípios, está lá. Princípios que vão ser desenvolvidos ao longo da Bíblia, mas está nas origens.
E aí nós vemos aqui no livro das Origens, ensinando sobre reconciliação. E nessa reconciliação que teve de José com seus irmãos, a primeira coisa que aconteceu foi confissão. Para resolver um conflito tem que haver confissão. Para haver reconciliação num conflito tem que ter confissão. Os irmãos de José reconheceram que eles fizeram algo errado. E eles carregaram essa dor por anos. Judá falou: não, a gente só fez besteira. O que está acontecendo agora é castigo, porque a gente fez algo muito errado. Eles sabiam que era pecado. E eles estavam ali. Então, na reconciliação tem que ter confissão. Reconhecer o erro. Reconhecer a palavra áspera, reconhecer a infelicidade de uma brincadeira, reconhecer a escolha que não foi melhor, o desrespeito, o egoísmo. Tem que haver confissão. Outra coisa, além da confissão, tem que haver um pedido de perdão. E isso acontece. Então, você confessa, assume os erros. Às vezes, como eu falei, a verdade está nas duas partes, no conflito. Às vezes o erro também está nas duas partes. Às vezes é aquele momento lindo de se confessar. Não, perdão porque eu fiz isso e tal, nossa, tinha sido tão errado. É outra parte de sensibilidade. Sabe, é verdade, eu também quero confessar meu erro nesse negócio, a minha parte é essa, eu falei nisso também. Então tem que ter confissão, mas também tem que ter um pedido de perdão. Tem que haver perdão, reconciliação tem que haver perdão. Irmãos, perdão, porque senão é só teoria, é algo abstrato. O que é perdão? Vamos para a prática? Perdão é dizer, tá bom, Dig, te perdoo. Será que eu perdoei? Como é que o Dig sabe que eu de fato perdoei ele? Irmão Diego, eu devia ter dito, né? Ele vai ver pelas minhas atitudes se de fato eu perdoei ou não. Então o perdão tem que ser algo prático. Amar, gente, eu sempre pensei assim, porque o amor, se ficar assim, também fica um sentimento, algo vago. O que é amar? Quando eu sei que eu estou amando alguém, ou amando a Deus, ou amando ao próximo. Sim, mas às vezes pode ser que mesmo a gente ainda não chegou lá. Isso é para a gente se convencer. Para você saber se você está amando a Deus, o seu próximo, o que você está fazendo é amor. É quando você faz o seu melhor pela pessoa. Não estou dizendo que é a perfeição e é a melhor maneira que existe, mas é o seu melhor. Aquilo que está ao seu alcance, toda vez que você faz o melhor pela pessoa, é amor. Isso então você consegue mensurar. Dá para ver. Entenderam? Saiu de algo abstrato para algo prático. Estou amando a Deus? Estou fazendo o melhor possível dentro das minhas limitações para Deus? Estou amando o meu próximo? Eu estou fazendo o melhor para o meu próximo? Isso é amor. Quando há quebra no amor, há uma necessidade de perdão. Há uma quebra no amor. Há uma ruptura no amor, uma falha no amor. Super normal, porque nós somos pecadores, vai acontecer. Nós não conseguimos amar de maneira perfeita, só Deus ama de maneira perfeita. Então vai acontecer rupturas, e quando há rupturas tem que ter o perdão. E de maneira prática, o que é perdão? Se amar é fazer o melhor possível, perdão é voltar a fazer o melhor possível. Pronto. Eu sei que eu perdoei alguém quando eu voltei a fazer o melhor para aquela pessoa. Possível. Possível. Às vezes houve uma mágoa, uma injustiça, algo tão grande que te feriu tanto que você não consegue mais ser exatamente como você era antes disso. Mas você está empenhado no perdão e você está tentando entender se você perdoou ou não, se você está se esforçando de fazer o melhor por essa pessoa, mesmo que ainda esteja distante daquilo que era. Mas o momento seu agora, o que você consegue fazer é isso. Eu odiava essa pessoa, quando eu via ela, eu atravessava a rua, eu não queria ver ela. Mas eu entendi em Deus que eu tenho que perdoar, e eu perdoo sim as suas ofensas. E agora, quando ela passar por mim, o melhor que eu posso fazer é continuar na rua e dizer, tudo bom? Como é que você está? Deus te abençoe. É o melhor que eu consigo para aquele momento, mas é o melhor, você entendeu? Isso é perdão. É voltar a fazer o melhor. Então, irmãos, numa reconciliação, a confissão, um pedido de perdão, e aí você vai voltar a fazer o melhor para essa pessoa, não vai mais ficar manipulando, beicinho, fugindo, né, evitando,
dando mal por mal. E isso, o perdão não depende do outro, irmãos. Ah, mas eu faço isso e o outro continua me tratando mal. Mas é que você perdoa. Continue fazendo bem. Amém? Continue fazendo bem. O bem vence. Amém? Até que o outro amoleça diante do bem. O outro se constrange. Gente, o bem constrange de um jeito que você não tem ideia, gente. Eu tinha um amigo, já contei isso várias vezes. Esse amigo faleceu. Era meu amigo das trambicagens quando eu era adolescente, meio Raimundo, meio estranho. E aí, o Marcelo, ali ele conhece. Ou não? Sim, claro que sim. O irmão da Jaque. E ele tinha ele tinha muito problema. Ele foi um adolescente, um jovem muito bagunceiro, briguento também, cheio da confusão, se envolveu com roubo de moto e tal. Mas daí ele converteu. Ele converteu e mudou mesmo. Tava muito legal. Parou com as trambicagens, estava sendo legal, mas ele sempre teve uma relação muito ruim com o pai. O pai via ele e o pai amaldiçoava, o pai dele xingava, o pai dele tinha problema com o alcoolismo, tratava ele mal e tal, mas antes eles brigavam. Mas agora ele converteu e não está mais com essa mesma atitude, ele quer agir de uma maneira diferente com o pai, mas o pai sempre agride ele. E como é que ele então precisava demonstrar que ele ama o pai? Fazendo o melhor, que ele perdoou o pai, voltando a fazer o melhor quando o pai magoava. Então o pai tratava mal e ele tratava bem. O pai xingava e humilhava e ele elogiava. E quando ele começou a usar essa estratégia, porque o bem vence, pouco tempo depois, o pai constrangido, nunca foi, parou. Parou de humilhar, parou de atacar, parou de agredir, porque ele respondia com o bem. O mal vinha e ele devolvia com o bem. E a pessoa parou, porque é isso que acontece. Amém? Então, o perdão é voltar a fazer o melhor. Se há um perdão de ambas as partes, maravilhoso, mas se há um perdão de uma parte, você faça a sua. Volte a fazer o melhor possível como para o Senhor, para agradar ao Senhor. Amém? E o último é o arrependimento, que é isso. Então, a confissão, pedido de perdão e arrependimento, essas coisas houveram na relação e no conflito ali que aconteceu com José e seus irmãos. O arrependimento é a mudança de atitude, é você não fazer mais do que você fazia. Arrependimento é você confessa que você não deve usar tais palavras e que você não quer fazer, e você se arrepende e tenta não mais fazer aquilo. E você mudar pela prática que você parou de fazer aquilo. Isso é o verdadeiro arrependimento, mas às vezes você escorrega, pede perdão de novo e tenta não fazer. Mas arrependimento é deixar de fazer o que você fazia, que era errado. Irmãos, na reconciliação envolve essas coisas, na conciliação necessariamente não. Mas na reconciliação sim, por isso que esse é o caminho. E assim como Deus nos reconciliou consigo através de Jesus Cristo, Paulo vai dizer que Deus nos deu um ministério, que é o ministério da reconciliação. Amém? Então, por isso, essa é uma prática que tem que ser real, e praticada, e pulsante, e viva nas nossas vidas, para que a gente possa viver esse ministério com os outros. Porque conflitos são normais, são neutros, e vão continuar existindo. Casa porque você acha que nunca, que vocês se amam tanto, e que está muito bacana o relacionamento. Gente, é só depois do sim. Depois do altar, o pau já quebra, é verdade, já dá dificuldade, relacionamento. É assim. Ai, que visão. Não, é assim, é ser humano, acontece. Mas não é para ser um perigo, é para ser uma oportunidade. É para ser uma coisa boa. Amém? E aí você tem que praticar o amor, o perdão e a reconciliação. E foi esse ministério que Deus nos deu. Assim como reconciliados com Cristo, nós também, como agentes de Cristo, reconciliar as pessoas com Cristo. E também praticar a reconciliação nos relacionamentos para que as pessoas percebam as diferenças. Você pode matar, você pode separar, você pode conciliar, mas você também pode reconciliar, que é muito superior. E como cristão, você pratica isso nos conflitos que você está envolvido e ensina sobre isso, e as pessoas veem isso em você, e algo do bem começa a ser espalhado. Amém, irmãos? Essa é a maneira, em Gênesis, que nós percebemos, como que os conflitos foram resolvidos e que apontava para Cristo. Então Deus nos reconciliou em Cristo, irmãos. E até Cristo, lembra que a paz não é algo natural, tem que buscar, tem que se dedicar no caminho da paz, tem que ter empenho, intencionalidade. Comece a fazer o bem, comece a semear o bem. Amém? Mas é tipo investimento em bolsa, Eu estou aprendendo essas coisas agora. Não adianta você investir e querer já ver o dividendo 2 dias depois. Deixa lá, vai vir, fica quieto. Planta o bem, amém? Então,
Deus nos reconciliou consigo, mas até mesmo Cristo precisou de esforço, precisou de empenho, precisou de proatividade, precisou de intencionalidade, porque esse é o caminho da paz. E esse é o ministério que Deus nos propõe, como eu disse. E Ele quer que você seja um instrumento para a restauração, irmãos, de pessoas com Deus, um instrumento para a restauração de famílias, de casamentos, de amizades, e até mesmo de você com você mesmo. Tem pessoas que precisam se reconciliar e fazer a paz consigo mesmo. Amém? E o que era impossível aos homens, briguentos, raivosos, nojentos, coração peludo, agora tornou-se possível e natural aos novos homens nascidos em Cristo. Amém? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos agracie e nos ajude a sermos esses veículos e praticarmos isso que é o Evangelho de Gênesis, amém? E é o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus reconcilie consigo homens pecadores, amém? E dá a paz. Vamos orar? Se você está passando por um momento de conflito na vida, se você está conflito pessoal, a sua alma está inquieta, é o conflito de você com você mesmo, há inquietudes diante de você, há conflitos de alma. Se você está em conflito no casamento, se você está em conflito em alguma amizade, em algum parentesco, no trabalho, onde for, você está passando por um tempo de conflito, eu queria que você botasse a mão no coração, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, sobre você e te ajude a passar por esse momento e ter uma outra visão. E a entender que esse conflito pode ser que Deus revelando fissuras, inclusive em você, falhas, inclusive em você, que podem ser melhoradas e você pode transmitir um caráter melhor, uma virtude melhor, ou para o próprio relacionamento. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Senhor, pelos meus irmãos que estão passando por conflitos, e quem de nós não passa por conflitos? Só não houve conflito no capítulo 1 e 2 de Gênesis e não vai ter na eternidade, mas fora disso, conflito é normal, é presente, está aí. Então Deus nos ajuda a lidar com os conflitos, porque faz muito parte da nossa realidade, e é difícil. Deus mexe com as emoções, mexe, Deus, com orgulho. Deus nos ajuda a lidar de uma maneira que glorifique o Teu nome, nos ajude a escolher as melhores maneiras, conforme vimos aqui, Deus, em Gênesis, Deus chegando naquilo que o Senhor propõe, que é a reconciliação, que é olhar para o conflito de uma maneira positiva, para que a gente possa se unir num mesmo sentido, Deus, um mesmo propósito, Deus, que nós possamos restaurar corações. Então abençoa os meus irmãos que passam por momentos de conflito, de angústia, dá a eles muita sabedoria, muita paz, paciência, graça do Senhor, para vencerem essa situação, Deus, e que o Senhor seja glorificado em toda essa situação. Abençoa os meus irmãos de maneira preventiva, para que eles lembrem disso, para que eles pratiquem isso e não esqueçam que sobre eles está o ministério da reconciliação, Deus, e que nós precisamos praticar e ser bênção, instrumento de Deus, para restaurar relacionamentos quebrados de amigos, no trabalho, com Deus, matrimônios, onde for. Deus, o Senhor quer nos usar como veículos. Então abençoa os meus irmãos, Deus, nessa tarefa missionária que cada um tem, porque esse ministério foi dado a todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém? Então tá bom. A gente vai caminhar aqui para o final, então pode voltar lá para nós na apresentação. Nós temos alguns avisos ainda para passar aqui para os irmãos, do que vai acontecer na semana, mas antes eu queria chamar aqui o pessoal do louvor. Eu queria ter o nosso tempo aqui de contribuição, dos dízimos, das ofertas, naquilo que Deus propôs no seu coração. Irmãos, tem um texto lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10 diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Não é barganha, a gente não ensina barganha aqui,
Porque o caminho da barganha que se encontra em muitas comunidades, infelizmente, é um caminho vicioso, pobre, coisifica Deus, e você vai se dar mal. Que não tem como nós barganhar com Deus. Porque barganha é dar algo por outro algo. Você não tem nada para dar para Deus que Ele já não tenha. Então, barganha com Deus é furada. Então, a gente não ensina barganha não aqui. Mas um caminho de ver os seus celeiros cheios e o transbordar os lagares de vinhos, essa prosperidade, essa abundância, né, o ter o suficiente para as suas necessidades, é ter o suficiente para as suas necessidades e a generosidade de poder abençoar outros, e abençoar o reino de Deus, e abençoar pessoas. Isso vem da prática de você honrar o Senhor com os seus bens, honrar o Senhor com as primícias da sua renda. É na prática do dízimo e das ofertas, irmãos, que você vê a prosperidade, que você vê as coisas acontecer. E não por barganha, por princípio, por graça do Senhor, amém? Então eu queria dar a oportunidade para você, nessa noite, enquanto os irmãos vão cantar aqui uma canção, você sair do seu local. Se você tem uma oferta, se você quiser contribuir com essa causa, com essa igreja, a oferta de hoje, irmãos, é para a família Dias, para o Joel, para a Marfisa, para a Valentina e para o Santiago, que estão lá em Santiago, na Espanha, missionários da Jocum, trabalhando, um trabalho que é muito lindo, e nós abençoamos eles todos os meses, com contribuições, e essa oferta de agora é para eles, amém? Então eu queria que você abençoasse essa família e o reino de Deus, entendendo esse princípio que eu trouxe para você, aqui revelado em Provérbios. Se você quiser dar sua oferta, você traz e põe aqui na urna. Se você quiser, aí na sua frente, na cadeira, tem um QR Code, você pode fazer um Pix, e esse Pix vai entrar no caixa da igreja, e eles sabem que as ofertas de hoje são para essa causa, então você pode também fazer um Pix e uma contribuição, tá bom? Os dízimos a gente pede sempre para você entregar direto para o tesoureiro, para a gente ter a diferenciação do que é o dízimo e do que é a oferta aqui na comunidade. Tá, irmãos? Então faça isso com liberalidade, sem constrangimento. Se você pode, você contribui. Se você não pode, você não contribui. E bem tranquilo. Amém? Então vamos ficar de pé mais um pouquinho? Vamos cantar essa canção? És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida, você que tem abençoado esse trabalho, essa comunidade, com seus dízimos e ofertas. Continue fiel, abençoando a igreja, você abençoa vidas, famílias e o reino de Deus e a missão de Deus na terra. Irmãos, os nossos avisos, vamos deixar os irmãos ali. É para frente, era só um dedinho para frente lá no que estava. Mas o primeiro, vai aparecer ali, eu já vou dizendo para você, vê se eu lembro aqui de cabeça. Pode sentar, irmãos, só vai dar os avisos aqui e já termina. Então, como a gente tem falado, e perdoe aí que domingo passado, irmãos, para mim era dia 18 domingo passado. Os irmãos faziam assim, eu não entendia. E eu dizia que era no próximo domingo, e os irmãos diziam, não, gente, que loucura é essa? Então eu estava meio chuteado, né? Hoje é dia 18, e final de semana que vem, pode passar o próximo, o nosso culto vai ser à noite. Porque nós temos aqui na comunidade o costume de todo o último domingo do mês fazer o culto de manhã. Só no último domingo do mês a gente faz o culto de manhã. E quando é o terceiro domingo,
que tem 5 no mês, quando é o 5º domingo, que acontece geralmente de 3 em 3 meses, aí a gente faz um café da manhã colonial muito gostoso. Mas esse não é, tá? Então, o culto domingo que vem é à noite, não vai ter de manhã, por algumas razões nossas aqui internas, a gente resolveu não fazer de manhã esse mês. Então, segue normal, culto domingo às 19h30. O próximo final de semana também vai ter uma atividade muito legal, que é um retiro, é aqui nos irmãos de Cruz Alta, né, e não Santo Ângelo ou Santa Rosa, é em Cruz Alta que vai ter o retiro. O retiro vai acontecer do sábado de tarde até domingo, meio-dia. É bem rapidinho, você pode ir dormir lá nos alojamentos, você pode ir e voltar, porque Cruz Alta é pertinho de Passo Fundo, 130 quilômetros, quanto que é? 160? 150? É perto, dá para fazer um bate-volta se você quiser participar, você pode ir depois do almoço no sábado, ficar lá até o final da programação e voltar embora sábado de noite. Ou ir lá e ficar num hotel ali pertinho, como os irmãos, alguns da igreja vão fazer. É um evento para que a gente se une com os irmãos que são do movimento Encontrão das igrejas luteranas, que a gente ainda tem uma parceria e um vínculo, e que tem esse evento que une essas igrejas que acontece em Cruz Alta. Então, você quer participar? Dia 24 e 25, tem alguns casais aqui. Quem vai? Ergue a mão aqui, por favor. Vai que alguém está interessado aí. Pode pegar uma carona, pode ir junto, né? Então, vamos participar. Todo ano a gente participa com bastante pessoas até. E esse ano a gente está mais devagarzinho. Reunião do presbitério, irmãos. O presbitério é composto pela diretoria da igreja e os líderes de ministério. Reunião de presbitério vai ser dia 28, quarta-feira, 20 horas aqui na igreja. Reunião de presbitério, quarta-feira, irmãos, não esqueçam, da outra semana. Isso, mas é na quarta. Os avisos são esses, né? Acho que eu estou com problema de datas. Amém. Vamos orar? Queria convidar aqui o nosso irmão Adair para fazer essa oração final, orar pelos irmãos, pelo envio dos irmãos para suas casas, o envio dos irmãos para a semana missionária, pelos desafios no trabalho, pelos desafios dos relacionamentos, da evangelização. Pedi para o irmão Adair aqui. E nós vamos dar a bênção também. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por ter ouvido, Senhor, a mensagem da tua bendita palavra. Nos despede em paz, guardado debaixo da tua potente mão. Cada um de nós sejamos guardados, Senhor, continuamente por ti, e que a semana seja para nós honrarmos e glorificarmos o teu nome. E assim nos abençoa grandemente, Pai, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ficar aqui. Obrigado, irmão. Irmãos, ergue suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família nessa semana, em todo momento. Vá em paz, abençoe o seu irmão aí com um abraço e até domingo que vem. Deus abençoe.